Oi, tudo bem? Me conta uma coisa. Você já deixou de sair, de vestir uma roupa? Vestir uma roupa nem tanto, mas já deixou de sair, de ver pessoas, de ir em lugares que você às vezes queria muito por vergonha do julgamento do que as outras pessoas iriam falar sobre o seu corpo? Se você se identificou, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque eu já passei muito por isso. Se você não me conhece ainda, meu nome é Bruna Casagrande, eu sou yoga integrativa, especialista em desenvolvimento feminino e expansão da consciência. E aqui eu falo muito sobre as coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, as questões que as minhas clientes trazem, e tudo que eu vou aprendendo eu gosto de estar passando. Eu sou uma compulsiva alimentar, me entendo como compulsiva alimentar, fui diagnosticada aos 18 anos, mas eu tenho episódios de compulsão desde os 5 anos de idade. De lá para cá, eu já fiz muitos tratamentos, muitos. E já passei por muitos altos e baixos. Então eu gosto de compartilhar aqui não só as coisas pelas quais eu passei, porque é muito importante, se você está passando por isso agora, saber que você não está sozinha, saber que você não é fraca, que você não é menor, não se menosprezar. Antes de eu saber que eu era compulsiva alimentar e entrar em contato com outras pessoas que sofriam disso também, eu me achava a pior pessoa do mundo. Eu me achava fraca, eu me achava incapaz, eu me achava preguiçosa, eu me achava, enfim, não achava nada bom as coisas sobre mim. Eu sempre me colocava para baixo, eu sempre me tratava mal, eu sempre me achava feia, eu achava que eu era sempre a mais desengonçada das minhas amigas, a sempre mais feinha, aquela que, quando eu gostava de um menino, eu pensava, nunca que ele vai olhar para mim, por que ele vai gostar de mim? Né? Era sempre nesse lugar. E aí, esses dias eu tava voltando da academia, eu acho. Não, não, mentira. Esses dias eu fui a Santa Catarina, que atualmente eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou natural de Santa Catarina, então volto comigo, eu tô por lá visitando a minha família. E aí eu tava caminhando nas ruas lá de próximo da casa da minha mãe, e eu me lembrei quantas vezes eu já tinha ido para Santa Catarina e eu tinha deixado de ver pessoas que eu amava e que eu tava morrendo de saudade, porque eu não queria às vezes ter que sair na rua para ter que encontrar com aquela pessoa, porque eu não queria que os vizinhos me vissem, porque eu tinha vergonha de mostrar que eu tinha engordado, ou que simplesmente eu não tinha conseguido emagrecer. E às vezes nem era tanta diferença, enfim, mesmo que eu fosse, né? Mesmo que fosse, isso não justifica, porque, enfim, era o meu corpo, mas só para você entender o quanto a minha realidade também era distorcida e o quanto eu colocava peso no julgamento das outras pessoas, o quanto eu realmente me diminuía e me menosprezava, porque eu achava sempre que o outro poderia ter direito sobre me julgar, sobre pensar coisas sobre mim, sobre o meu corpo, sobre as minhas fraquezas, sobre as minhas limitações. E aí eu tava andando pela rua, feliz da vida lá esses dias, e eu pensei, nossa, eu preciso conversar sobre isso. Porque para eu chegar aqui hoje e tá andando pra lá e pra cá, feliz da vida, eu passei por muitos altos e baixos, e eu quero muito que você viva nessa plenitude e alegria de poder ser quem você é, sem deixar de fazer aquilo que é importante para você, por medo do julgamento, por vergonha, porque você se sente inferior, você se menospreza. Não é um caminho rápido, fácil. Por exemplo, eu já até fiz um vídeo aqui falando, né, sobre as canetas emagrecedoras, agora é um boom, tá muito mais fácil, tem muitos tratamentos hoje para ajudar na questão da compulsão, para ajudar na questão do emagrecimento, mas não é só isso. O emagrecimento, quando é feito assim, né, com um tratamento que é de forma rápida, não estou dizendo que não é válido, não, muito pelo contrário, e longe disso. Eu estou falando que só ele não te ensina a aprender a se amar, a se colocar em primeiro lugar. Ele tira a gordura, né? Essas canetas, elas ajudam com a questão da compulsão, da gordura, da dependência emocional da comida, mas a relação sua com você mesmo, como você se olha, como você se trata, isso é um pouquinho mais fundo. É um processo que você precisa começar desde já. E entender que cada um tem o seu tempo, não comparar o seu processo com o do outro, entender que as tuas limitações são geralmente diferentes das limitações da tua amiga ou de qualquer outra pessoa que seja próxima de você, da sua mãe, da sua irmã. Cada corpo é um corpo, cada mulher é um universo completamente diferente do outro. Então eu quero aqui compartilhar um pouco da minha experiência com você, para que você consiga absorver o que é bom para você, tá? Guarde o que fizer sentido, descarte aquilo que não faz sentido, mas não é em nenhum momento
para você se colocar para baixo, para você se achar incapaz, para você achar, isso eu não consigo, isso eu não dou conta. Calma, não é tudo de uma vez. Você não vai amanhã virar uma pessoa, nossa, hoje você se trata super mal e amanhã você acordou e eu me amo loucamente. Não é assim que funciona. Uma pena, mas não é assim. Tem todo um passo a passo. O primeiro passo, o mais importante, eu acho, o primeiro de todos, é você parar agora de ficar pensando, eu fazia muito isso, no que o outro está pensando ou deixando de pensar a teu respeito. Porque assim você dá ao outro o poder de falar sobre você, sobre o seu corpo, de falar o que pensa a seu respeito. E não, e ninguém tem esse direito. Ninguém tem. Você não é melhor do que ninguém e você também não é pior do que ninguém. Cada um aqui está no seu processo, nas suas lutas, nas suas batalhas, cada um que cuide do seu. Não deixe ninguém te menosprezar, falar que você é menor, falar sobre o seu corpo. Esse é o primeiro processo. Não dê importância para o que o outro pensa sobre você. O que o outro pensa é problema do outro. Nós precisamos aqui focar naquilo que nós pensamos a nosso respeito, tá bom? Esse é o primeiro passo e o mais importante. O segundo passo, eu nem tinha pensado nesse passo a passo, eu só ia falar sobre isso, mas já que eu estou aqui, já que eu estou aqui falando sobre esse passo a passo, eu vou fazer, vou falar aqui mais um modo geral, e depois eu tento fazer outros vídeos esmiuçando melhor esse passo a passo e colocando, né, mais passo a passo, mais etapa, tá? Mas eu vou só falar, assim, aquilo que, nesse momento, que vem na minha cabeça, momentos que foram importantes e significativos para o meu processo. A segunda coisa é você parar de procurar defeitos em você. Todas as vezes em que eu passava na frente do espelho, eu reclamava de alguma coisa. Na verdade, vou ser bem sincera, teve muito tempo que eu nem gostava de olhar no espelho. No máximo era daqui ó pra cima. E era isso, tá? Às vezes aqui do peito, né? Que geralmente as meninas que têm mais sobrepeso geralmente têm os peitos maiores, e daí era essa parte que eu gostava, então era daqui pra cima. O resto eu fingia como se não existisse. Quando eu passava na frente, a outra coisa. Aqui nesse vídeo, se você não passa por nenhum transtorno alimentar, nem comente, tá? Isso daqui é só para uma pessoa que tem questões que a outra vai conseguir compreender e entrar em ressonância. Então, muitas das coisas que eu vou estar falando aqui talvez não façam o menor sentido para você, porque só quem passa por questões alimentares vai entender o que eu estou falando. E transtorno de imagem, essas coisas. O quanto dói e faz sentido, porque a gente compartilha de dores muito parecidas. E aí, quando eu passava na frente do espelho, que eu pegava, por acaso, um espelho de corpo inteiro que eu passava, eu não dizia nada de bom para mim. Eu focava em todas as coisas que eu não gostava, eu ficava observando tudo que eu não gostava, e o quanto aquilo me era incômodo, e o quanto eu me colocava para baixo. E aí eu já falei sobre isso aqui em vários momentos, a importância de você aprender a tratar bem o seu corpo. Eu nem estou falando sobre você conseguir se amar verdadeiramente e isso fazer todo sentido para você, mas eu estou falando sobre você passar na frente do espelho e pelo menos não pensar coisas ruins a teu respeito. Se mantenha neutra, então. Passa na frente do espelho e pensa, minha blusa é alaranjada. Ok, pronto. É um pensamento neutro, ele não emite nem positividade, já que você não consegue sentir, também nem negatividade. É um pensamento neutro. Mas se você puder falar algo positivo a seu respeito, focar em algo que você goste, que seja agradável para você, isso já é maravilhoso, mesmo que você não sinta ainda verdadeiramente dentro do seu corpo. E esse foi um exercício para mim. Eu comecei a falar coisas, mesmo que eu não sentisse, mas eu comecei a falar, assim, eu parei primeiro. Tá, eu não vou ficar alimentando aqui o que eu não quero. O que eu gosto? Ah, eu gosto do meu cabelo. Vou falar do meu cabelo. Ah, eu vou falar das minhas pernas. Ah, eu vou falar, enfim. Vou pensar, né? Vou focar, vou usar aqui o meu pensamento, o meu tempo, já que eu tô aqui na frente do espelho, para pensar em alguma coisa bacana que eu goste, mesmo que eu não sinta isso, mas pelo menos eu já não estou mais alimentando aversão a mim mesmo. E isso já muda tudo. Um outro exercício que eu posso convidar você a fazer é na hora do banho, enquanto você estiver tomando banho, vá agradecendo por cada uma das partes do teu corpo. De verdade, vai agradecendo mesmo. Agradeça pelas mãos, agradeça pelos pés, pelas pernas. Ai, que coisa idiota, agradecer o meu pé. Ai, corta o teu pé fora para ver se você não vai começar a sentir uma falta tremenda dele. Tudo no nosso corpo é essencial. E não faz sentido nós tratarmos ele tão mal assim. Até porque, né, já falei aqui também, nós só conseguimos mudanças, realmente transformar a nossa vida, quando a gente passa a fazer essas mudanças através do amor, através de se tratar também, de se cuidar, né, de querer o melhor para você, que as mudanças de fato vão acontecer e vão ser significativas. Então, se tratar com ódio só vai fazer você compulsionar ainda mais. E era isso que eu não entendia.
Todas as vezes em que eu deixava de fazer alguma coisa que eu queria, que eu deixava de visitar um amigo querido, que eu deixava de sair na rua por vergonha, eu estava cada vez mais alimentando ainda mais a minha compulsão. Porque daí eu ficava trancada em casa, triste, me sentindo a pior pessoa do mundo. E o que eu fazia para ficar bem? Eu comia, né? Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. E aí era um ciclo que eu não vencia. Aí eu me colocava para baixo, me sentia péssima, me sentia feia, me sentia fraca, comia para ficar bem, ficava pior ainda, porque daí eu tinha comido, eu tinha compulsionado. Aí o que eu já não estava saindo de casa, eu já não saía mesmo. E era uma dor avassaladora. Era uma dor que me paralisava e que as pessoas que me viam sempre alegre, feliz, sorrindo, nem imaginavam que eu estava passando, que eu estava sentindo. Porque né, é uma dor silenciosa, é no teu íntimo. Dói na alma e às vezes você tem até vergonha de verbalizar, vergonha de falar. Porque se você se acha fraca, se você se acha preguiçosa, como é que você vai ficar falando isso para as pessoas? Né? Você simplesmente se sente a pior pessoa, a mais incapaz, e aí se empanturra de doce para tentar não pensar sobre isso. Era assim que eu agia. Meu padrão, verdadeiramente, diante de todos os tratamentos que eu já fiz, e isso eu falo para vocês, só mudou. Eu só tive mudanças constantes, eu só tive realmente mudanças constantes, significativas e transformadoras quando eu parei de ficar falando mal de mim mesma para mim, pensando coisas ruins a meu respeito, me sentindo a pior, e comecei a ver aquilo que eu tinha de bom, comecei a focar mais no que eu pensava do que no que o outro estava pensando. Então, quando eu... É claro também, outro ponto importante, que você não precisa se colocar num lugar de, logo de início, um lugar de tanta vulnerabilidade ou exposição. Nossa, eu não me sinto tão bem ainda com o meu corpo, então eu vou botar para mostrar que eu estou bem, uma roupa super curtinha e apertada, sei lá, vou sair de biquíni na rua. Você não precisa disso, e não é sobre isso. É sobre você realmente ver aquilo que é muito importante para você e dar um jeito de fazer por amor a você, da sua forma, entendendo que você merece viver aquilo, que você é digna de viver aquilo. Então eu comecei a perceber assim, por exemplo, eu, no exemplo da praia, eu quero ir à praia, mas eu tenho uma vergonha absurda de colocar um biquíni, porque eu acho que as pessoas, isso acontecia, era real, porque eu ficava pensando que as pessoas iam falar e achar do meu corpo. Aí, qual foi a atividade, o exercício que eu comecei a fazer comigo? Mas eu quero ir pra praia, nossa, eu queria muito sol, o dia tá quente, tá um sol lindo. Tá, então eu vou procurar um biquíni. Não importa onde, eu vou em várias lojas até eu colocar o biquíni que eu mais me sinta bonita com ele, que eu mais me sinta feliz, minimamente confortável. Eu vou me dar isso de presente porque eu mereço. E aí eu buscava. Eu parei de aceitar só aquilo que cabia. Não, eu vou na primeira loja que couber foi. Aquilo não me empoderava em nada, aquilo não me deixava bem em nada, aquilo não me fazia sentir que eu podia escolher nada. Então eu comecei nesses cuidados. Então eu vou procurar um biquíni que eu realmente me sinta feliz, que eu me sinta, tudo bem que eu não me sinta a pessoa mais feliz do mundo, mas que eu não tenha vergonha de colocá-lo, que eu me ache realmente bonita, que valorize os meus peitos, já que eu gosto dos meus peitos, que tampe mais, que seja mais grandinho na parte de baixo, para eu não me sentir tão vulnerável. Vou à praia com pessoas da minha total confiança, do meu ciclo próximo de amigos, pessoas que eu sei que não vão me falar nada, porque nesse momento é um exercício, é um passo a passo. É isso que eu quero que você entenda, que eu já falei aqui. Você não vai acordar amanhã, depois de ter visto esse vídeo, super feliz, empoderada. Nossa, como eu estou me amando. É um exercício, é um passo a passo, um passo de cada vez, tá? É a mesma coisa uma criança, acabou de nascer, ela não vai sair correndo. O bebê primeiro ele vai aprender a ficar de bruço, depois ele vai aprender a virar, a segurar o peso da própria cabeça, em algum momento ele vai aprender a ficar sentado, até que um dia ele aprende a ficar em pé. Nós somos assim também. É um passo de cada vez. Então, esses exercícios que eu quero que você comece a fazer, não deixar mais de fazer as coisas, porque isso só vai te dar mais gatilho, só vai aumentar e alimentar ainda mais a tua compulsão. Então, pense em coisas que você deseja genuinamente fazer, que seriam boas para você, que você tem latente no seu coração, e busque a melhor forma de fazer isso por você. E uma outra coisa que é importante a gente entender, já que aqui eu falo tanto sobre vibração, sobre energia, a vergonha ela tem uma vibração baixíssima, baixíssima. O amor tem uma vibração elevadíssima.
tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você, né, que são os seus sonhos, imagina. Se é o seu sonho, a vibração é elevada. Para você, para você realmente conseguir trazer mudanças na tua vida, você não pode estar com a vibração baixa na vergonha. Isso você não vai conseguir fazer mudança nenhuma. Você vai cada vez se sentir pior e também você vai acabar ressoando com pessoas que nos tratam como nós nos tratamos. Então, se você sente vergonha de você, que é uma vibração baixíssima, as pessoas que vão entrar e que vão fazer parte da sua vida também vão ser pessoas que têm provavelmente uma vibração muito baixa e que vão corroborar ainda mais para você alimentar esse tipo de pensamentos que você tem a teu respeito. Conforme você aprende a se amar, né? Que você aprende a se amar e a validar os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas vontades, os teus quereres, o teu querer, mais você eleva a sua vibração, mais pessoas que vão te fazer se sentir dessa forma também vão se aproximar de você. Então, é uma espiral, tanto para baixo quanto para cima. A importância é dar o primeiro passo para quebrar esse padrão, porque o padrão ele já está estabelecido. Você deixa de fazer porque você está com vergonha de si mesma, e aí por não ter feito, por ter deixado de fazer, você se sente ainda pior e mais fraca. E aí para tentar ficar bem, porque você está triste, você vai comer. No que você come, você fica novamente triste, se sentindo pior, se sentindo mais fraca, incompetente, e aí você não sai disso. Então, qual o primeiro passo para sair? É tomar uma atitude diferente do que você tem feito. Para você ter essa energia, para fazer essa atitude, para tomar essa atitude, anula o que você está pensando em relação ao outro, do que você está achando que o outro está pensando a teu respeito, porque o que o outro está pensando a teu respeito não te diz respeito, é problema dele, não é seu, e foque 100% em você. No que você pensa, no que você fala, tudo a teu respeito. Você tem que ser a sua melhor amiga. Você tem que se empoderar. Quando você começar a perceber que você está tendo pensamentos ruins a teu respeito, que você está se colocando para baixo, que você está falando, nossa, coisas ruins, faz ali uma autoterapia, fala, não, o que é isso? Eu sou sim capaz, eu tenho sim sabedoria, eu sou linda sim. Quem que tá dizendo que eu sou feia? Aonde que tá dito que esse é o padrão, que tem que ser dessa forma? Por que eu não posso ser linda da forma que eu sou? E aprender a amar o teu corpo, isso não significa que você não vai mudar. Mas a valorizar aquilo que você já tem vai ser uma quebra de padrão gigantesca. Por me amar tanto, que eu vou fazer melhores escolhas agora no almoço. Por me amar tanto que eu vou fazer uma atividade física. Por me amar tanto que eu quero cuidar e zelar desse corpo para que ele esteja cada vez melhor, em melhor funcionamento, que eu consiga viver mais, ter mais qualidade. Porque eu tenho uma vida tão feliz que eu quero vivê-la por mais e mais tempo. Isso é importante que você saiba. Você não é fraca. Você não é pior do que ninguém. Você está lidando com uma dor gigantesca, uma dor da alma. Uma dor que provavelmente está presente há muito tempo e que você já criou um padrão. Quebrar padrões não é tão fácil assim, não é tão rápido. Não é como as pessoas dizem, quer emagrecer, fecha a boca. Não é simples assim. E por mais que você já esteja em tratamento médico, por mais que você já tenha emagrecido, que você esteja no processo de emagrecimento, só ele não vai fazer você se sentir feliz, não vai fazer você se sentir segura, não vai fazer você... Você pode ficar mais feliz, você pode se sentir mais bonita, isso é óbvio, né? Isso é uma grande probabilidade. Mas eu quero que você aprenda realmente a lidar com as suas emoções, você aprenda a se acolher. Eu quero que você realmente aprenda a olhar para você com amor. A vergonha, ela morre quando a gente coloca sol sobre ela. E colocar sol sobre ela é parar de se esconder. Você não precisa se esconder. Você não precisa se esconder. Se você se identificou com algo que eu disse nesse vídeo, se algo fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários se você se identificou, o que você achou, o que você gostaria que eu falasse mais. Eu acho que eu posso fazer outros vídeos falando melhor sobre esse passo a passo, né? Porque tem tantas coisas, tanto passo a passo que é importante, mas assim, o básico do básico do básico. Quer mudar? Presta atenção no que você está pensando e falando a teu respeito. Começa a se tratar com mais amor, com mais acolhimento, e aí você vai ver as mudanças assim, gigantescas que vão começar na sua vida. Tá bom? Um beijo.